Daí galera, aqui é o Vavá. Vamos corrigir a nossa segunda prova de trigonometria. Então a questão 1, assinale as proposições corretas. Proposição 1. O domínio da função f de x igual a seno de x é o conjunto dos números reais. Nós vimos durante nossos estudos que qualquer que seja o valor de x, você sempre consegue responder à pergunta quanto vale seno de x. Ou seja, a função seno de x, ela está definida, ela existe para qualquer número real. Consequentemente, a proposição 1 é verdadeira. Proposição 2. A função g de x igual a secante de x mais tangente de x está definida, ou seja, existe para todos os valores reais de x. Ora, a função tangente, por exemplo, é uma função problemática. Vamos lembrar que a tangente de x é a razão entre o seno de x e o cosseno de x. Quando o cosseno de x é zero, a tangente de x não existe. Ou seja, para alguns valores de x, a tangente de x não existe. O mesmo acontecendo com a secante de x. Vamos lembrar que a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Ora, quando o cosseno de x é zero, a secante de x não existe. Consequentemente, não é verdade que essa função g de x, secante de x mais tangente de x, que essa função esteja definida para todos os números reais. Essa proposição 2 é falsa. Proposição 4. O ângulo amigo dos 110 graus é o 20 graus. Ora, 110 graus é um arco, é um ângulo do segundo quadrante. Para a gente descobrir o amigo de alguém que está no segundo quadrante, a pergunta que a gente vai fazer é: quanto falta para chegar em 180? Ora, se eu estou no 110 e quero chegar no 180, faltam 70. O amigo do 110 é o 70 e não o 20, conforme foi afirmado. Consequentemente, a proposição 04 também é falsa. Proposição 08. Se x pertence ao segundo quadrante e seno de x é igual a 3/4, então a cossecante de x é menos 3/4. Ora, essa questão ela envolve a percepção e a diferenciação de dois conceitos distintos. Uma coisa é o oposto, outra coisa é o inverso. Ora, se a seno de x é 3/4 e eu estou dizendo que a cossecante de x é menos 3/4, eu estou afirmando que a cossecante de x é o oposto do seno. E isso não é verdade, porque nós sabemos que a cossecante de x é o inverso do seno. Então, se eu tenho o seno de x valendo, se seno de x é 3/4, então a cossecante de x vai ser o inverso disso, ou seja, 4/3, e, consequentemente, essa proposição 08 também é falsa. Proposição 16. A amplitude. Vamos lembrar que a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor assumido por uma determinada função, nesse contexto, por uma função. A amplitude da função cosseno de x é menos 1. Ora, nós sabemos que a função cosseno de x ela varia no intervalo de mais 1 até menos 1. Se algo varia no intervalo de menos 1 até 1, a amplitude vai ser o maior valor, que é 1, menos o menor valor, que é menos 1. 1 menos menos 1, 2. A amplitude da função cosseno de x é 2 e não menos 1, conforme foi afirmado. Consequentemente, a proposição 16 também é falsa. E a última, proposição 32, se o seno de x é 1/4, então o cosseno de x é 3/4. Ora, vamos usar a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O seno de x é 1/4, 1/4 ao quadrado é 1/16, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 16/16. Isso é 1. O cosseno ao quadrado de x é igual a 16/16, menos 1/16, 15/16. O cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz de 15 sobre a raiz de 16. Ou seja,
mais ou menos a raiz de 15 sobre 4. E isso aqui é completamente diferente de 3/4. Quem assinalou essa proposição como verdadeira deve ter imaginado que o seno de x mais o cosseno de x fosse igual a 1, o que evidentemente é uma aplicação incorreta da relação fundamental da trigonometria. Logo, a proposição 32 também é falsa, e a única alternativa correta dessa questão é a única proposição correta, melhor dizendo, é a proposição 01. Logo, a soma associada às proposições corretas é 1. Dando continuidade então à nossa correção, a questão 2, vamos lá. Proposição 1. Se α é igual a 1.200 graus, então α pertence ao segundo quadrante. Ora, vamos ver. 1.200 é um arco maior do que uma volta, né? Vamos dividir 1.200 por 360. 1.200 dividido por 360 dá 3. 3 vezes 360 vai dar 1.080. 1.200 menos 1.080 dá 120. 1.200 e 120 são arcos côngruos, ou seja, eles terminam no mesmo lugar. Começam no mesmo lugar e terminam no mesmo lugar. Como 120 está no segundo quadrante, então 1.200 também está no segundo quadrante e essa proposição 01 é verdadeira. A segunda proposição diz que o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Vamos pensar um pouquinho, pessoal, olha só. Pensa num ângulo qualquer, por exemplo, 30 graus. O cosseno de 30 tem um certo valor. O cosseno de menos 30 é igual ao cosseno de 330, porque girar 30 graus no sentido horário equivale a girar 330 no sentido anti-horário. Quem é o amigo do 330? É o 30. E isso vai acontecer para todo e qualquer valor de x quando eu estou pensando na função cosseno. O cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Como a afirmação aqui é de que essas coisas seriam diferentes, ela é falsa. Proposição 04. Se α é igual a 250 graus, então o seno de α é menor do que zero. Ora, 250 graus está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a função seno é negativa. Eu estou dizendo isso, que se α está no terceiro quadrante, então o valor do seno de α é menor do que zero. A proposição 4 é verdadeira. Proposição 8. A equação seno de x menos 1/2 igual a zero possui infinitas soluções. Vamos lembrar o seguinte, que se o seno de x menos 1/2 é igual a zero, então o seno de x é 1/2. Pensando aqui no círculo trigonométrico, vamos lembrar do círculo trigonométrico? A função seno, nós olhamos aqui no eixo vertical, meio é mais ou menos aqui, né? Vamos lembrar que o círculo trigonométrico tem raio 1, então cada vez que eu paro neste ponto, ou paro neste ponto, o seno do ângulo correspondente vai ser meio. Ora, quantas vezes eu posso parar nesse ponto? Infinitas vezes. Por exemplo, saí daqui caminhando lentamente, passei por aqui, seno, meio. Continuei andando, passei por aqui, seno, meio. Continuei andando, fechei uma volta, continuei andando, passei por aqui, seno meio. Cada vez que eu passar por aqui, o seno do ângulo correspondente vai ser meio. O mesmo acontecendo por esse ponto. Como eu posso dar infinitas voltas, então eu vou passar infinitas vezes por aqui e infinitas vezes por aqui. Logo, essa equação possui infinitas soluções e a proposição é verdadeira. 16. Proposição de número 16. 50 graus equivale a 5 sobre 18 radianos. Aqui é uma questão de atenção, né, pessoal? É verdade que 50 graus corresponde a 5π sobre 18 radianos. Notem que faltou o π. Consequentemente, esta afirmação é falsa. E, finalmente, a última proposição. O movimento de rotação da Terra pode ser considerado, ainda que aproximadamente, um fenômeno periódico. Ora, o movimento de rotação da Terra, vamos lembrar, ele dá origem às noites e aos dias. E isso é um ciclo que acontece há alguns bilhões de anos já, né? Então, o dia amanhece, o dia anoitece, e depois ele amanhece, e depois ele anoitece, e isso vai acontecer por mais alguns bilhões de anos. Então,
esse é um tipo de movimento aproximadamente periódico. Proposição verdadeira. Como verdadeiras nós temos então a 1, a 4, a 8 e a 32. Somando 1 com 4 dá 5, 5 com 8 dá 13, 13 com 32, 45. A soma associada às proposições corretas é 45. Questão 3. Proposição 01. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1 para qualquer valor de x. Pessoal, isso aqui a gente não pode mais ter dúvidas. Isso aqui se constitui na relação fundamental da trigonometria e ela é válida para qualquer valor de x. Proposição 2. Seno de x mais seno de y é diferente de seno de x mais y. Essa a gente pode provar facilmente que isso não é verdade, porque se a gente pensar assim, vamos pegar seno de 45 mais o seno de 45 é diferente do seno de 45 mais 45. Só lembrando que 45 mais 45 é 90. Isso aqui seria o seno de 90 graus. O seno de 90 graus é 1. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Se nós somarmos essas duas coisas, nós ficaremos com 2 raízes de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2. O seno de 45 mais o seno de 45 é a raiz de 2. O seno de 45 mais 45 é 1. Essas duas coisas são completamente diferentes. Logo, a proposição é verdadeira porque ela afirma que essas duas expressões são diferentes. Proposição 4. Se a secante de x é menos 1/5, então cosseno de x é igual a menos 5. Pessoal, essa questão ela já é impossível, porque nós vimos milhares de vezes que a função cosseno de x ela varia no intervalo de mais 1 a menos 1, ou de menos 1 até mais 1, como você queira. Consequentemente, não existe nenhum ângulo x cujo cosseno vai ser menos 5. Logo, essa proposição não faz o menor sentido, ela é falsa. A proposição de número 08 afirma que o seno de 320 graus é igual ao seno de 20 graus. Bem, se você lembrar que 320 está no quarto quadrante, e no quarto quadrante a função seno é negativa, você vai perceber, lembrando também que 20 graus está no primeiro quadrante, e no primeiro quadrante a função seno é positiva, então, evidentemente, que algo negativo não pode ser igual a algo positivo. Logo, esta afirmação também é falsa. Proposição 16. No terceiro quadrante, a função tangente é negativa. Vamos lembrar, a tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. A função tangente vai ser positiva quando o seno e cosseno forem positivos. Isso acontece aonde? No primeiro quadrante, ou quando o seno e cosseno forem negativos, no terceiro quadrante. A função tangente de x vai ser negativa quando esses dois caras, o seno e o cosseno, tiverem sinais diferentes. Onde que isso acontece? No segundo e no quarto quadrantes. Logo, no terceiro quadrante, a função tangente é positiva. Por quê? Porque no terceiro quadrante, o seno é positivo e o cosseno também é positivo. Finalmente, a última proposição, a proposição 16 aqui era falsa, né? Proposição 32, 1 radiano é igual a 90 graus. Nós sabemos que π sobre 2 radianos corresponde a 90 graus. Π aproximadamente 3,14, né? Então, 3,14 dividido por 2 radianos vai equivaler a 90 graus. Então, eu estaria dizendo aqui que aproximadamente 1,57 radianos corresponde a 90 graus. E 1,57 não é 1. Proposição falsa. Temos como soma das corretas a 1 e a 2, 0,3. Questão 4, proposição 01. 2.500 graus e 340 graus não são arcos côngruos. Vamos ver. 2.500 dividido por 360, que vai dar mais ou menos 6. 6 vezes 300 dá 1.800. 6 vezes 60 dá 360. 1.800 mais 360 dá 2.160. 2.160. 2.500 menos 2.160 dá 340. Então, 2.500 graus
e 340 graus são dois arcos que têm as mesmas extremidades. Logo, eles são arcos côngruos. A proposição diz que não são, proposição falsa. Proposição 02. Se f de x é igual a seno de x mais cosseno de x, então f de π vai ser menos 1. Vamos fazer o teste, vamos substituir, né? F de π vai ser o seno de π mais o cosseno de π. F de π vai ser seno de π é 0. Cosseno de π é menos 1. 0 mais menos 1, proposição verdadeira. Proposição 04. O valor máximo atingido pela função f de x igual a 2 vezes o cosseno de x é 2. Ora, se a função f de x ela é 2 vezes o cosseno de x, o valor máximo que essa função vai assumir acontece quando o cosseno de x for máximo também. O valor máximo de cosseno de x é 1, então o máximo da função f de x vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. É o que a proposição afirma ao dizer que f de x tem valor máximo 2. Verdadeira. Proposição 8. Não existe tangente de π sobre 2. Também uma proposição verdadeira, vamos lembrar. Por que não existe a tangente de π sobre 2? Porque tangente é seno de x sobre cosseno de x. Quando a gente está falando do π sobre 2, existe o seno de π sobre 2, que é 1. Existe o cosseno de π sobre 2. Só que esse cara aqui é 0 e não se define divisão por 0. Por isso, não existe a tangente de π sobre 2 e essa proposição também é verdadeira. Proposição 16. No primeiro quadrante, a função cosseno de x é decrescente. Bem, para a gente lembrar da função cosseno de x, vamos lembrar o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar aqui o círculo trigonométrico. Cosseno de x, a gente olha aqui no eixo horizontal. No primeiro quadrante, quando a gente começa a percorrer o círculo trigonométrico, o cosseno de x começa valendo 1. À medida que a gente vai avançando aqui no primeiro quadrante, cada vez mais o cosseno de x ele se aproxima de 0. Quando eu termino, entre aspas, o primeiro quadrante, aqui no 90 graus, o cosseno vale 0. Então, no primeiro quadrante, os valores do cosseno eles variam de 1 até 0. Uma coisa que varia do 1 até 0, evidentemente está decrescendo, e é o que diz a proposição 16. No primeiro quadrante, a função cosseno de x é decrescente, logo ela é verdadeira. E para terminar, no segundo quadrante, a função seno de x é positiva. Bem, o seno de x, fazendo aqui um outro círculo trigonométrico, o seno de x a gente olha aqui no eixo vertical, onde que o seno de x vai ser positivo, ou seja, onde ele vai estar acima do 0. Aqui no primeiro quadrante e aqui no segundo quadrante. Consequentemente, no segundo quadrante, a função seno de x é positiva, a proposição está correta. A única que não está correta é a 1. Como a soma de tudo isso aqui dá 63, 63 menos 1, 62, e lá vamos nós para... Para terminar, então, a questão 5. No círculo trigonométrico abaixo, represente as 6 funções trigonométricas estudadas. Observem que aqui, nós estamos falando desse ângulo alfa, e esse ângulo central alfa, ele surgiu em função desse arco que foi descrito pelo ponto P. Lembra que ele saiu aqui do ponto B, foi andando para pau e parou aqui. Então, eu quero falar desse ponto P. O cosseno desse ângulo alfa corresponde à projeção desse ponto no eixo horizontal. Então, eu terei aqui, o cosseno de alfa. Para facilitar a minha vida, eu já usei as letras A, B e P, eu vou chamar esse ponto aqui de C e vou escrever aqui, o cosseno de alfa corresponde à medida do segmento AC. Negativo, porque o cosseno aqui vai ser negativo. Então, eu vou botar assim, menos. Isso não é uma escrita muito comum, botar um sinal de menos à frente de um segmento, é só para você saber que o cosseno de alfa vai ter, a medida dele é o comprimento desse segmento, só que ele é negativo porque alfa é um arco do segundo quadrante. Beleza. O seno. O seno a gente vai olhar no eixo vertical. Então, vou botar aqui, a projeção do ponto P no eixo vertical é esse ponto aqui, que eu vou chamar de D. Este segmento representa o seno do ângulo alfa. Então, o seno de alfa
é positiva e o segmento que representa este valor, essa medida, é o segmento AD. Beleza. A outra função trigonométrica importante que nós estudamos é a função tangente. Mas para construir a função tangente, nós precisamos da reta onde a função tangente é marcada, que é uma reta tangente ao círculo trigonométrico e que passa aqui pelo ponto B. Vamos fazer essa reta, passando aqui pelo ponto B. Vamos ver se a gente consegue fazer uma reta bonitinha, né? Não funcionou essa minha ideia. Ignorem. Quando é para funcionar, não funciona. Eu vou botar aqui a reta da tangente. Como o segmento AP não intercepta essa reta, o que eu vou fazer com ele? Prolongá-lo. Vou levá-lo lá em direção à tangente para que ele bata, para que ele intercepte a reta da tangente. Este segmento, que eu vou chamar aqui de segmento BE, este segmento representa a tangente do ângulo alfa, que vai ser negativa, porque está abaixo do eixo X, então negativa, e representada pelo segmento BE. Dando continuidade, faremos agora a função cotangente. A função cotangente também precisa de uma reta especialzinha para ela, que vai ser uma reta tangente ao círculo trigonométrico, passando aqui pelo ponto de coordenadas 0, 1. Nesta reta laranja, eu vou marcar a cotangente. Notem que o segmento AP também não encosta nessa reta cotangente, por isso eu vou precisar prolongá-lo. Vou prolongar o segmento AP até que ele intercepte a reta da cotangente. Este segmento, que eu vou chamar de segmento FG, o segmento FG, ele vai representar a cotangente do ângulo alfa. Só lembrando que essa cotangente é negativa porque nós estamos à esquerda do eixo Y. Então já foi seno, cosseno, tangente, cotangente, agora falta secante e cossecante. Para que a gente represente a secante e a cossecante, nós vamos precisar fazer uma reta tangente ao ponto P, tangente ao círculo trigonométrico aqui no ponto P. Vai ser mais ou menos esta reta aqui, ó. Estou sem régua, então me perdoa pela não retidão da reta. Quando essa reta tangente ao círculo trigonométrico no ponto P intercepta o eixo Y, o segmento, vamos chamar isso aqui de ponto H, o segmento AH, ou seja, eu vou botar aqui do ladinho para não interferir no seno, esse segmento aqui, ó, que vai de A até H, ele representa a cossecante do ângulo alfa. Então, a cossecante de alfa, ela é positiva, está para cima do eixo X, e ela é representada pelo segmento AH. Lembra que esse positivo aqui, pessoal, é só para você saber que é positivo e não negativo e vice-versa. Bem, a última função trigonométrica que a gente vai representar é a função secante. A função secante, ela é obtida a partir do ponto onde esta reta, que é tangente ao círculo trigonométrico no ponto P, no ponto onde ela intercepta o eixo X, que é esse ponto aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui de HI, chamar de ponto I. A secante desse ângulo alfa corresponde ao segmento que vai de I até o A. Este é o segmento que representa a secante do ângulo alfa. Então, a secante de alfa vai ser negativa, observe que está à esquerda no eixo X, ou seja, à esquerda do Y, ela vai ser negativa e representada pelo segmento AI. Aí estão todas as 6 funções trigonométricas que nós estudamos. Muito obrigado pela atenção. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Inscreva-se e aprenda com o Vavá. Um grande beijo, muito obrigado e até mais.